13º salário adiantado no Carnaval. Você já estava sabendo disso ou foi pego de surpresa? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque o INSS fez mudanças importantes no calendário de pagamentos de 2026 e muita gente ainda não entendeu o que realmente está acontecendo. Existem diferenças significativas em relação ao calendário de 2025, alterações que impactam diretamente aposentados, pensionistas e também quem recebe o BPC-Loas. E o mais preocupante é que poucas pessoas ficaram sabendo dessas mudanças. Imagine a seguinte situação: você organiza suas contas contando com uma data específica, vai até o banco ou consulta o aplicativo esperando o dinheiro estar disponível, e simplesmente o valor não caiu porque o calendário mudou e você não sabia. Ou então descobre que poderia ter recebido antes e perdeu essa oportunidade por falta de informação. É exatamente para evitar esse tipo de surpresa que eu gravei esse conteúdo. Muita gente estava esperando um pagamento extra para aliviar as finanças, principalmente nesse início de ano, quando as despesas aumentam, tem conta acumulada, tem remédio, tem mercado, tem ajuda para a família. E aí começam as perguntas. Quando sai o 13º dos aposentados em 2026? Vai ter pagamento adiantado? O governo já definiu as datas? Vai ser igual aos anos anteriores ou mudou tudo? Comenta aqui embaixo antes de continuar. Você acha que o governo deveria adiantar o 13º salário dos aposentados já no primeiro semestre ou prefere que pague só no final do ano? Quero saber a sua opinião. Agora vamos organizar todas essas informações para você entender exatamente o que está acontecendo. Primeiro ponto: o calendário de pagamentos do INSS para 2026 sofreu alterações em comparação com 2025. E isso já começa a impactar agora no mês de fevereiro. Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos seguem a numeração final do benefício. Quem tem final 1 até final 5 recebe ainda dentro do mês de fevereiro, começando no dia 23 e indo até o dia 27. Esses beneficiários já recebem o valor com o reajuste atualizado. Já quem recebe até um salário mínimo, mas tem final de benefício do 6 até o 0, só vai receber no início de março, entre os dias 2 e 6, conforme o número final do benefício. Isso já gera confusão porque muitas pessoas acreditam que todos recebem dentro do mesmo mês, o que não é verdade. Agora, quem recebe acima de um salário mínimo terá o pagamento também concentrado no mês de março, do dia 2 ao dia 6, seguindo igualmente o número final do benefício. Ou seja, existe uma organização diferente e você precisa observar o número final do seu benefício para não se confundir. Mas além do pagamento mensal normal, existe uma outra questão que está movimentando muitos comentários e dúvidas: valores extras na folha de pagamento. E aqui entra um ponto muito importante que pouca gente está prestando atenção. Estamos falando da devolução de descontos de sindicatos e associações que foram feitos na folha de aposentados e pensionistas. Houve uma prorrogação de prazo por 3 meses para que os beneficiários possam fazer acordo e receber os valores de volta. E sim, o próprio INSS já devolveu valores com juros e correção monetária para quem comprovou descontos indevidos. Existe um termo aditivo que estende esse prazo e o acordo para devolução pode ser feito até o dia 14 de fevereiro. Isso significa que ainda dá tempo de resolver a situação e receber o dinheiro de volta. Inclusive, existem casos em que até herdeiros podem solicitar valores de aposentados que já faleceram, desde que cumpram as regras exigidas. Para saber se você tem direito, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS e verificar se há descontos de associações na sua folha. Caso exista, você pode solicitar o acordo diretamente por lá. Diversas associações já estão listadas para devolução de valores, incluindo entidades nacionais de aposentados e pensionistas, confederações, sindicatos e caixas de assistência. Muita gente nem sabia que estava pagando esses descontos mensalmente. E agora pode ter direito a receber de volta valores acumulados, com atualização monetária. Isso gera um impacto direto na renda, principalmente para quem depende exclusivamente do benefício da Previdência Social. E aí surge outra dúvida: esse dinheiro devolvido tem relação com o 13º salário? Não. São situações diferentes. A devolução de descontos é uma coisa. O pagamento do 13º salário é outra. Agora vamos entrar na parte que mais está gerando expectativa: o 13º salário de 2026. Existe a possibilidade de receber o 13º no Carnaval? Sim, mas não da forma que muita gente está imaginando. Não existe, até o momento, anúncio oficial confirmando o pagamento antecipado pelo governo especificamente no Carnaval. O que existe é a possibilidade de antecipação feita pelos bancos. Funciona assim: você vai até o banco onde recebe seu benefício e solicita a antecipação do 13º salário. O banco libera o valor antes do pagamento oficial do governo. Porém, esse valor vem com juros. Quando o governo pagar o 13º oficialmente, o banco desconta automaticamente o valor antecipado mais os encargos. Ou seja, você recebe antes, mas paga por isso. E aqui vai um alerta muito importante: é preciso calcular muito bem se vale a pena. Em muitos casos,
A pessoa recebe um valor reduzido porque parte já é comprometida com taxas e juros. Existem situações em que o aposentado antecipa e acaba perdendo uma quantia significativa apenas em encargos bancários. Por isso, é fundamental avaliar se realmente é necessidade urgente ou se é melhor aguardar o pagamento oficial. E quando o governo deve pagar o 13º em 2026? Existe uma expectativa baseada nos últimos anos de que o pagamento possa ocorrer em abril e maio, como aconteceu anteriormente. Porém, até o momento, ainda depende de confirmação oficial e de decreto específico validando essa antecipação. Caso isso não aconteça, o pagamento pode voltar ao modelo tradicional, sendo feito apenas no segundo semestre, mais próximo do final do ano. Essa indefinição é justamente o que está deixando milhões de beneficiários inseguros. Porque o 13º salário representa um reforço importante no orçamento, ajuda a quitar dívidas, comprar remédios, fazer reforma simples, ajudar filhos e netos ou simplesmente trazer um pouco mais de tranquilidade financeira. E é exatamente por isso que você precisa acompanhar qualquer atualização oficial, porque uma simples mudança de decreto pode alterar completamente as datas previstas. E tem mais um detalhe importante que pouca gente percebe. Continuando, existe um detalhe que pode fazer toda a diferença no seu planejamento financeiro em 2026 e quase ninguém está falando sobre isso com clareza. Quando se fala em 13º salário do INSS, muita gente acredita que já é algo garantido para abril e maio automaticamente, como se fosse uma regra fixa. Mas não é bem assim que funciona. Nos últimos anos, o governo optou por antecipar o 13º como medida econômica, principalmente para movimentar a economia e ajudar aposentados e pensionistas em momentos estratégicos do ano. Porém, essa antecipação depende de decisão oficial, normalmente por meio de decreto. Se não houver publicação confirmando essa antecipação para 2026, o pagamento pode voltar ao formato tradicional, com a primeira parcela sendo paga no segundo semestre e a segunda parcela no final do ano. Isso significa que, até existir confirmação oficial, qualquer data divulgada como definitiva deve ser vista com cautela. É justamente aí que muitas pessoas se confundem. Escutam falar que vai ser pago no primeiro semestre, se organizam contando com aquele dinheiro e depois descobrem que ainda não houve confirmação formal. Por isso é tão importante entender a diferença entre expectativa e anúncio oficial. Agora vamos organizar as possibilidades de forma clara para você não ficar perdido. Se o governo repetir o modelo dos últimos anos, a tendência é que a primeira parcela do 13º seja paga junto com a folha de abril e a segunda parcela junto com a folha de maio. Isso significa que os depósitos seguiriam o mesmo calendário do benefício mensal, respeitando o número final do benefício. Se isso acontecer, quem recebe até um salário mínimo teria o pagamento seguindo a ordem tradicional, começando pelos finais 1 até 5 e depois 6 até 0. Quem recebe acima do salário mínimo também seguiria seu calendário específico dentro dessas datas. Mas se o governo decidir não antecipar, o pagamento pode ocorrer apenas no segundo semestre. Nesse caso, a primeira parcela costuma sair entre agosto e setembro, e a segunda parcela entre novembro e dezembro. E aqui entra um ponto que você precisa prestar muita atenção. A primeira parcela do 13º normalmente corresponde a 50% do valor do benefício, sem descontos de imposto de renda. Já a segunda parcela pode sofrer descontos, dependendo da situação de cada beneficiário. Outra dúvida comum é sobre o BPC-Loas. Quem recebe o benefício de prestação continuada não tem direito ao 13º salário, porque o BPC não é aposentadoria nem pensão, é um benefício assistencial. Isso gera muita confusão todos os anos, porque muitos beneficiários acreditam que vão receber o abono natalino, mas pela regra atual o BPC não inclui 13º. Agora voltando à questão do carnaval e da antecipação bancária. É muito importante que você entenda que o banco não está dando o 13º. Ele está fazendo um adiantamento com base na previsão de que você receberá esse valor no futuro. Isso é uma operação de crédito. E como toda operação de crédito, envolve juros. Em alguns casos, o aposentado acaba recebendo um valor bem menor do que imagina, porque já existe desconto de empréstimo consignado, cartão RMC ou RCC, e quando soma mais essa antecipação, o orçamento fica ainda mais comprometido nos meses seguintes. Muita gente só percebe o impacto quando chega a folha de pagamento e vê que o valor líquido caiu bastante por causa dos descontos acumulados. Por isso eu reforço: antes de solicitar qualquer antecipação, peça ao banco para simular exatamente quanto você vai receber líquido e quanto será descontado depois. Coloque tudo na ponta do lápis. Veja se realmente compensa ou se é melhor aguardar o pagamento oficial sem pagar juros. Além disso, fique atento às informações oficiais divulgadas pelo INSS e pelo governo federal. Mudanças no calendário de pagamento do benefício mensal não significam automaticamente mudança na data do 13º. São coisas diferentes, embora estejam relacionadas ao mesmo benefício. E mais uma vez reforçando o que já falei no começo, muita gente só descobre as alterações quando já foi impactada. Quando vai consultar o extrato e percebe que a data mudou. Quando conta com o dinheiro e ele ainda não está disponível.
Informação antecipada evita susto e evita decisão precipitada. O ano de 2026 começa com um calendário diferente do ano anterior, com ajustes nas datas de fevereiro e março e com expectativas em relação ao 13º salário que ainda dependem de confirmação oficial. Ao mesmo tempo, existe a questão da devolução de descontos de associações, que pode representar um dinheiro extra para quem tem direito e ainda não solicitou. Tudo isso exige atenção redobrada. Agora eu quero saber de você. Se o governo confirmar antecipação para abril e maio, você pretende guardar esse dinheiro, quitar dívidas ou usar para alguma necessidade imediata? Escreve aqui nos comentários qual seria o seu plano com o 13º de 2026. E continue acompanhando, porque assim que houver confirmação oficial sobre as datas do 13º salário do INSS, qualquer mudança no decreto ou atualização no calendário, você vai saber em primeira mão. Informação clara e antecipada é o que protege o seu bolso e evita prejuízo.